Olá, pessoal. Nós vamos conversar sobre impostos municipais. Nós temos impostos da União, impostos dos estados, impostos municipais. Relembrando aqui que o Distrito Federal ele tem competência tanto para os impostos estaduais como para os impostos municipais. Tá? Então, são três os impostos municipais, nós já vimos nas aulas anteriores, o IPTU, o ITBI e o ISS. Na aula de hoje vamos conversar com mais profundidade sobre esses três impostos. O primeiro de todos é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, ou simplesmente IPTU. Tá? A base normativa dele está no artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 32 e seguintes do Código Tributário Nacional. Ele tem como fato gerador, ou seja, aquela circunstância prevista em lei que faz surgir a obrigação tributária, que é a obrigação de que você vai ter um credor, que é a fazenda pública, e um devedor, que é o sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Então, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse. Vamos ver cada um deles. Propriedade. Proprietário é aquele que tem um imóvel registrado em seu nome. O que é o registro? Nós temos no nosso modelo cartorial, nosso sistema de imóveis, o sistema cadastral que nós adotamos. A cada imóvel é atribuída uma matrícula. Então, cada casa que você vê na rua, ela tem uma matrícula no cartório de registro de imóveis. E as transmissões sucessivas da propriedade daquele imóvel estão registradas nesta matrícula. Por isso se fala, só é dono quem registra, quando você vai e faz anotar naquela matrícula a transferência da propriedade. Então, o primeiro proprietário é aquele nome de quem o imóvel está registrado no cartório de registro de imóveis. Beleza? Segundo fato gerador é o domínio útil, ou seja, domínio útil dominus é senhor. Então, estão ligadas a duas figuras, a enfiteuse e o usufruto. Então, a enfiteuse é uma transferência do domínio útil do imóvel mediante o pagamento de uma pensão anual. O usufruto já envolve o uso e fruição do imóvel, tá? E ambos são por determinado período de tempo. Pode até um período bem largo. A posse está ligado ao uso do imóvel, mediante uma determinada remuneração, que seria a locação, ou gratuito, que seria o comodato. Tá? Vamos aqui, o artigo 32 do Código Tributário Nacional, ele diz que o imposto, o IPTU, de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador, ou seja, o fato que vai gerar a obrigação tributária, criar a figura do sujeito ativo, o credor, do devedor, o sujeito passivo, e com o objeto, que é o pagamento do imposto. Ele tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse, por natureza ou por acessão física. O que significa por natureza? É tudo que a natureza vem incorporar ao imóvel. Por exemplo, alguns imóveis em beira de rio, por exemplo, às vezes a água leva uma grande quantidade de terra que vai acrescentar a área daquele imóvel, um desvio do curso do rio que aumenta a área daquele imóvel. Tá? Então, isso seria por natureza. Por acessão física, é aquilo que o homem incorpora à terra com intenção permanente. O direito civil tem figura da benfeitoria e da acessão. Tá? Aqui a acessão é o que é incorporado pelo homem à terra, ao imóvel. Tá? Como definido na lei civil, essa lei é o Código Civil, localizado na zona urbana do município. Nós vamos ver quais são os requisitos para a caracterização dessa zona urbana, nos slides a seguir. Tá? Então, nós temos como sujeito ativo o município, ele é o credor, é a fazenda credora, e sujeito passivo, contribuinte, o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. Tá? Veja, o 34 do CTN, ele diz contribuinte do imposto, ou seja, sujeito passivo do imposto, é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. Tá? E eu grifei aqui o possuidor a qualquer título, porque a posse que gera a sujeição como contribuinte é a posse em que você tem interesse
é que você age como proprietário do imóvel, ou seja, o imóvel é seu. Você age como dono do imóvel. Então, a posse, para certas figuras como locação, ela ficaria afastada. Isso foi objeto de muita discussão. Tá? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no julgamento do recurso especial 17.36428, originário do Rio Grande do Sul, firmou o seguinte entendimento. Eu vim trazendo aqui com destaque porque ele é importante para a compreensão da posse do que é possuidor para fins de IPTU. Ele diz que o contribuinte do IPTU aí é o proprietário, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Sendo certo que este último, ou seja, o possuidor, volta-se apenas para situações em que a posse há de uso capionem. O que é isso? É posse para uso capião. Eu exerço a posse para adquirir o imóvel para mim, tá? E não para o caso de posse indireta, exercida pelo locatário. Ou seja, se eu faço uma locação de imóveis, eu fico no imóvel alocado, eu não sou contribuinte do imposto. Aí por isso que aqui no finalzinho, nas últimas 3 linhas, ele diz o seguinte: assim, a cláusula constante do contrato de locação, ou seja, do contrato que eu fiz para ficar no imóvel, que imputa ao locatário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, não tem o condão de se opor ao poder público. Ou seja, a Fazenda Pública Municipal vai cobrar do proprietário do imóvel. Aí o proprietário vai falar, não, mas eu fiz um contrato de locação, a responsabilidade aqui é do locatário. O Superior Tribunal de Justiça disse, isso aí não tem o menor efeito para a gente. A posse que gera obrigação de IPTU é a posse excepcional para fins de uso capião, quando o possuidor vai adquirir a posse, a propriedade, está com a posse para adquirir a propriedade originariamente. E não para locatário que exerce uma posse indireta e vinculada ao proprietário. Então, quando se fala em possuidor a qualquer título, esse qualquer título aí é muito excepcional, é possuidor para fins de aquisição para uso capião. Talvez o legislador tenha intenção de dar um sentido mais amplo, mas a jurisprudência sedimentou já há bastante tempo nesse sentido, que proprietário, quem tem um imóvel registrado, domínio útil, enfiteus e usufruto, e possuidor, aquele que exerce a posse para fins de uso capião. Tá? Aqui nós temos a súmula 614 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e as taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Ele não possui legitimidade ativa porque ele não é contribuinte, tá? Lembrando, contribuinte de IPTU, proprietário, quem exerce o domínio útil, possuidor para fins de uso capião. Aqui, quando nós vimos aqui, voltando um pouquinho, ele fala aqui no final do artigo 32, é localizado, IPTU é localizado na zona urbana do município. A definição de zona urbana vem aqui no parágrafo 1º desse artigo 32, que ele diz que zona urbana do município é definida em lei municipal observando o requisito mínimo de melhoramentos, que ele tenha pelo menos 2 dos incisos seguintes, ou seja, que ele tenha meio-fio ou calçamento com canalização de águas fluviais, que tenha abastecimento de água, ou que tenha sistema de esgoto sanitário e rede de iluminação pública, e escola primária ou posto de saúde a pelo menos 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, desses 5 itens, ele tem que ter pelo menos 2. Pode ser meio-fio ou calçamento, desde que com canalização de água, mais uma escola primária ou um posto de saúde a 3 km, embora não tenha rede de iluminação pública, ou pode ser que ele não tenha o meio-fio ou calçamento, mas tenha um sistema de abastecimento de água e uma rede de iluminação pública. Tem abastecimento de água e iluminação pública, preenche 2 dos requisitos, é considerado zona urbana, então pode cobrar IPTU. Ok, pessoal? A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. O que é o valor venal do imóvel? É o valor do imóvel no mercado. A Fazenda Municipal tem uma tabela de valor do imóvel, às vezes está desatualizada, mas tem uma tabela com o valor do imóvel de acordo com a área da cidade em que ele se encontra.
Súmula do STJ, súmula 160, é muito importante. Ele diz que é defeso, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto, por decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, se ele vai fazer a atualização do valor do imóvel, ele tem que fazer pelo índice de correção monetária. E isso pode ser feito por decreto, tá? Essa atualização segundo o índice de correção monetária. E qual seria esse índice? Esse índice, ou o índice oficial adotado pelo município, pela Fazenda Municipal, ou inexistindo esse índice, pode ser um índice oficial, como o INPC da Fundação IBGE. Aqui nós vamos para o segundo imposto de competência do município, é o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Nós já vimos o IPTU, vamos ver o ITBI e depois o Imposto sobre Serviço, ok? É uma característica do ITBI. Ele está previsto no artigo 35 do CTN. Esse artigo diz o seguinte: o imposto de competência dos estados. Espera aí, professor. O senhor está falando em impostos municipais e a lei está falando em imposto dos estados. Veja, o Código Tributário Nacional ele é anterior à Constituição Federal. É bem anterior. Então, esse imposto, que hoje a gente chama de ITBI, ele era do Estado e reunia o que hoje nós temos. A Constituição Federal separou esse imposto do artigo 35 em duas espécies: o ITBI, que é transmissão intervivos, e o transmissão causa-mortes, o ITCMD. Tá? Então, no artigo 35, esses dois impostos eram tratados como um só e era da competência do Estado. A Constituição ela desmembrou, fracionou esse imposto do artigo 35 em duas espécies: o ITCMD, que é o causa-mortes, continua com o Estado, e o ITBI, transmissão intervivos, ficou com o município. Beleza, pessoal? Por isso que esse artigo 35, que é a base normativa dele, ele fala em Estado, mas você entenda, faz uma leitura com o disposto na Constituição, então é imposto dos municípios. Então ele vai dando as hipóteses, tá? Esse imposto, ITBI, tem como fato gerador a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil. A propriedade é quem é proprietário, quem faz o registro. Domínio útil seria o caso de usufruto, enfiteuse. Por natureza, como definidos na lei civil. Tá? Aí nós temos a transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, tá? Exceto os casos de direitos reais de garantia, nós vamos ver esses direitos, e a seção direitos relativos às transmissões. Então, eu chamo a atenção para um tópico aqui no inciso 1, a transmissão de qualquer título da propriedade, no caso de divórcio ou dissolução de sociedade de fato, não vai incidir esse imposto, porque você não está transmitindo, a pessoa já é proprietária, tá? O cônjuge que se separa e que tem um imóvel dividido numa partilha, em um divórcio ou numa dissolução de sociedade de fato, ele já é proprietário do imóvel, então não há uma transmissão, tá? É só lembrando isso aí que é importante, que não cabe ITBI em caso de divórcio, tá? A não ser que a pessoa vai adquirir o percentual do outro. Aí realmente é uma transmissão. Por exemplo, eu tenho metade de um imóvel. Eu sou casado, tenho metade da minha casa. Eu vou me divorciar, eu tenho direito a essa metade. Mas se eu for comprar a metade da minha esposa, então está havendo uma transmissão mais relativa a essa metade, não sobre todo o imóvel. Ficou claro isso? Tá? Então vamos avançar aqui. Então ele tem como fato gerador, aqui eu coloquei transmissão intervivos por ato oneroso, por negócio, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis, transmissão intervivos por ato oneroso de direitos reais sobre imóveis, e cessão onerosa de direitos relativos às transmissões. Lembrando aqui no item 2 do fato gerador, a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. O que são esses direitos reais estão definidos no Código Civil e nós vamos vê-los aqui no artigo 1225. Aqui nós temos 13 direitos reais e nós vamos separar os que são direitos reais de garantia dos outros. A propriedade é um direito real, não é direito real de garantia. A superfície também é direito real, não é de garantia. As servidões também, usufruto, uso, habitação, direito do promitente, comprador do imóvel. E aqui no item no inciso 8, 9 e 10, nós temos os direitos reais de garantia: o penhor, a hipoteca e anticrédito. Esses são direitos reais de garantia
Não vou ficar conceituando cada figura, porque esse é o objeto da aula de Direito Civil, mas o importante é que saberem, quando a lei fala em direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos de garantia, são esses direitos reais aqui, exceto o penhor, a hipoteca e a anticrese. Tá, pessoal? A súmula 656 do STF, Supremo Tribunal Federal, ela diz que é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Ou seja, eu faço um plano no município, eu quero dar uma natureza parafiscal a esse imposto, tornar mais onerosas as transmissões em determinada área que em outras. Isso não pode. O STF, por essa súmula, está dizendo o seguinte: o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, ele não tem natureza parafiscal. É isso que ele está dizendo. Ele é um imposto sem natureza parafiscal. Você não pode trabalhar determinadas políticas de urbanização com esse imposto. Beleza, pessoal? Aqui nós vamos entrar no imposto sobre serviços. De longe, ele é o imposto mais complexo, o mais trabalhoso, e que dá mais discussão doutrinária e jurisprudencial. Ele é normalmente conhecido como ISQN ou simplesmente ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Tá? Ao contrário dos outros, a base legal dele, infraconstitucional, está na Lei Complementar Federal 116, de 31 de julho de 2003. Tá? O artigo 1º desta lei diz que o imposto sobre serviço de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador, ou seja, circunstância que vai criar a obrigação tributária, que é o credor, o devedor e o objeto da obrigação. Ele tem como fato gerador a prestação de serviço constante na lista anexa, são 40 itens, 40 e poucos itens com várias subdivisões, é uma lista complexa, ainda que esses fatos não constituam como atividade preponderante do prestador. Não precisa ser atividade preponderante dele. Se ele prestou o serviço, ele é contribuinte do imposto sujeito passivo. Tá? Vamos lá. O artigo 3º dessa Lei 116, ela diz o seguinte: o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, isso é importante. O local do estabelecimento do prestador vai definir a fazenda pública credora. Tá? Então, no estabelecimento do prestador, onde foi exercida a atividade, onde foi feita a atividade, ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Se não tem um local específico onde esse serviço foi prestado, local do domicílio do prestador, porque presume-se que foi ali que ele prestou o serviço. Aí ele vem, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 25, quando o domicílio será devido no local, aí vem uma série de itens, tá? Mas a regra é no local do estabelecimento prestador ou no domicílio do prestador quando esse é desconhecido. Sujeito ativo, contribuinte, é o prestador do serviço, ou seja, o contribuinte aqui é o sujeito passivo, aqui tá, no slide eu coloquei sujeito ativo é a fazenda pública, sujeito passivo é o prestador do serviço, sujeito ativo fazenda pública municipal ou do Distrito Federal, e o sujeito passivo é o prestador do serviço, artigo 5º do 116. Tá? Aqui nós temos o imposto, o ISQN, né? Tem como fato gerador a prestação de serviços, parágrafo 4º. A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. Ou seja, eu coloco, não importa se eu, por exemplo, um dentista, se ele coloca assim, serviço não odontológico que ele tenha prestado, mas se foi caracterizado aquilo como serviço odontológico pela legislação, é serviço odontológico, ele é contribuinte. Ok, pessoal? Não importa a denominação que venha na nota fiscal, o que a pessoa dê para o serviço que está prestando. O que importa é a classificação, a denominação que o ente público dá para aquilo, a Fazenda Municipal atribui. A base de cálculo. O que é a base de cálculo? É o valor do serviço que vai incidir a alíquota. Então, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Se o serviço for de R$1.000, um serviço médico, então o imposto vai incidir sobre esses R$1.000. Tá? O serviço odontológico, R$500,
A alíquota vai incidir sobre os R$500, a alíquota é o percentual, e nós vamos tirar o valor do imposto devido. Falando em alíquota, o artigo 8º diz que a alíquota máxima será de 5%, e o artigo 8º-A diz que a alíquota mínima é de 2%. Então, a alíquota desse imposto varia de 2% a 5%. Tá? Então, lembrando, base de cálculo é o preço do serviço, e a alíquota que vai incidir sobre a base de cálculo, que é o percentualzinho para a gente tirar o valor do imposto devido, ela varia de 5% no máximo a 2% no mínimo. Em cada município, essa é uma lei, nós estamos trabalhando com a Lei Complementar 116 de 2003, cada município vai estabelecer sua alíquota de acordo com o que entenda necessário para fins de arrecadação. Aqui nós temos falei que o ISS ele é pródigo em casos polêmicos, tem uma lista imensa e dá muito problema. Eu vim trazendo alguns aqui para a gente visualizar e pensar em como se resolvem esses casos. Não existe uma regra específica para cada caso, mas existe um parâmetro que pode ser perfeitamente utilizado para definição se uma atividade é prestação de serviço ou não para fins de incidência do ISS. A regra é a obrigação de fazer. Tá? Então, vocês lembram que no Código Civil nós temos 3 espécies de obrigações. Obrigações de dar, obrigações de fazer e obrigações de não fazer. Lembrando que a obrigação de dar, ela se subdivide em 2 espécies. Dar a quantia certa, que é o pagamento, e dar na modalidade de entregar coisa. Tá? E a obrigação de fazer é pré-produzir algo. Tá? Então, vamos lá. Se eu contrato um alfaiate para fazer uma roupa para mim, ele está fazendo algo. Tá? Então, é uma atividade que vai ensejar o ISS. Tá? Vai ensejar a incidência do imposto sobre serviço. Tá? Existem alguns casos polêmicos. Vamos ver aqui o primeiro, é o software. Tá? Software é o programa de computador. Então, tem polêmica sobre a incidência do imposto sobre serviço e o software. Depois de muito debater, a jurisprudência assentou a seguinte tese. Se for o chamado software de prateleira, tá? Que é aquele que a gente vai numa loja, escolhe lá um CD com um programa, compra, leva para casa e instala no computador. Ou software de prateleira, essa é prateleira física, ou software de prateleira eletrônica, em que eu vou numa loja, compro um produto online, faço download no meu computador e utilizo o programa. Assim é com o Windows da Microsoft e outros programas. E nesses casos, a jurisprudência se firmou no sentido de que esse software não foi feito para mim. Eu fui e comprei, eu paguei por ele. Tá? Então, há uma obrigação de dar. Então, ele está fora do ISS. Mas existe uma espécie de software que ele é fabricado, que é feito para mim, é uma obrigação de fazer. Por exemplo, eu vou numa empresa de informática e peço para eles desenvolverem um software de gerenciamento de processo, um software para controle de pagamento de uma empresa, ou um software para controle de recursos humanos, ou para folha de pagamento. Esse software eu não comprei numa prateleira, ele foi desenvolvido para mim. Então, a obrigação de fazer. Então, quando a gente fala em ISS software, tem que se diferenciar as 2 espécies. Software de prateleira, em que ele é genérico, e quem quiser compra e usa, instala. E o software que eu fui procurar uma empresa e ele fez aquele software só para mim. Tá? Então, nesse caso, em que o software ele é feito por encomenda, há um entendimento que incide o ISS, porque é uma obrigação de fazer. Então, a incidência do imposto sobre serviço. Tá? Então, lembrando, software, quando perguntar ISS, software. Não, a diferenciar software de prateleira, seja físico ou eletrônico, que você compra o produto e instala no seu computador, na sua máquina, e software de encomenda, em que você procura uma empresa de informática para desenvolver um produto específico para você ou para sua empresa. Beleza, pessoal? Esse foi um tema super polêmico de ISS e software. A outra espécie é o ISS de locação de serviço. Nós temos a súmula 31 do STF. Tá?
ele é classificado como obrigação de dar, seja na modalidade de quantia certa ou na modalidade de entregar. Portanto, não cabe ISS, tá? Eu contrato uma empresa de locação de serviço para terceirizar o serviço, é uma obrigação de dar. Então, esse é o entendimento que se tem, também formado pela jurisprudência, então não caberia ISS na locação de serviços. ISS e arrendamento mercantil leasing, também outro tema super polêmico, tá? Tem teses escritas sobre isso. O que é o arrendamento mercantil? Nós temos duas espécies de leasing, que é esse contrato. Nós temos o chamado leasing operacional e nós temos o leasing financeiro. Vamos começar a conversar sobre o leasing operacional, que é o menos comum. Nesse leasing, o fabricante de um bem, ele o entrega em locação para que uma pessoa faça uso dele. A ideia dele é a locação, tá? Então a pessoa vai fazer uso e ao final desse período ela tem a opção, determinado período de tempo que ela vai fazer uso, de renovar a locação do bem, de adquirir o bem ou de devolvê-lo. Esse é o leasing operacional. E nós temos o leasing financeiro, que é o mais comum. Tá? Quando eu vou financiar um carro, eu vou numa empresa, aí tem uma instituição financeira adquire o bem de um fabricante e o entrega ao arrendatário. E ao final de determinado período, eu tenho a possibilidade de adquirir o bem ficar para mim. Esse é o chamado leasing financeiro, é o leasing mais comum, é o que a gente vê quando vai numa empresa, numa concessionária de automóveis ou de motocicleta, é o financiamento, tá? Esse leasing, eles entendem que o fator financiamento é o preponderante nas obrigações, nesse leasing financeiro. Então, nesse leasing financeiro, há uma obrigação de fazer que estaria caracterizada pelas operações de financiamento. Então, seria devido o imposto sobre serviços. Vocês verificam que o bizu, a dica, é a natureza da obrigação, mas muitas vezes essa natureza não está clara e depende de uma interpretação sobre a finalidade principal da obrigação. Enquanto no leasing operacional, a ideia mesmo é a locação, e essa não cabe ISS, no leasing financeiro, a ideia é o financiamento, a disponibilidade de recursos para adquirir um bem e daí a pessoa posteriormente incorporá-lo ao seu patrimônio. Tá? É um tema fascinante. Então, leasing, ISS e arrendamento mercantil, leasing. Se alguém lhe perguntar sobre isso, você diz que no leasing operacional não é devido ISS. Mas no leasing financiamento, que é o mais comum, onde a pessoa vai numa concessionária e tem uma instituição financeira que adquire o bem, o deixa com você, você vai pagando mensalidades para aquela empresa, esse leasing cabe imposto sobre serviços. Tá? ISS e atividades bancárias. Outro tema polêmico, porque nas atividades bancárias nós já temos um imposto específico, que é o imposto sobre operações financeiras. Então nós temos que, na atividade bancária, diferenciar o que é operação financeira e o que é de uma operação de prestação de serviços. Tá? Então, teve muita discussão sobre abertura de conta bancária, abertura de crédito, compensação de cheque, saque. Que tipo de operação é essa? A jurisprudência firmou o entendimento que essas operações são eminentemente financeiras, são vinculadas à atividade do banco e sobre elas incide o IOF, Imposto de Operações Financeiras, que nós ainda vamos estudar quando tratarmos dos impostos da União. Mas nós já demos uma pincelada sobre ele assim nas outras aulas. Então, o que seria o ISS atividade bancária? Ele ficaria restrito a atividades de cobrança que o banco presta para a empresa que o contrata. Tá? Então, quando se fala ISS é atividade bancária, não, pois não, ISS está vinculado a uma obrigação de fazer, então ele ficaria restrito à operação de serviços prestados pelo banco de natureza não financeira, para afastar a incidência do IOF, como serviços de cobrança bancária. Beleza, pessoal? Esse seria o ISS e atividades bancárias. Outro tema de polêmica, ISS e franquia. A gente andando ou no shopping ou nas ruas comerciais, nós vamos encontrar lojas conhecidas que são franquias, são marcas franqueadas, desde Instituto de Idiomas a loja de perfume, de roupa e tal. O que é uma franquia?
A franquia é uma cessão de uso de determinada marca e junto com essa cessão de uso dá um direito à distribuição exclusiva do produto em determinada área geográfica. Tá? Antes da Lei Complementar 116 de 2003, entendia-se que a franquia era uma atividade que não estava envolvida em fazer algo, então estaria fora do ISS. Após o advento da Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei que trata do Imposto sobre Serviços, ela foi elencada entre o rol desses serviços. Então, ISS e franquias, se perguntarem, cabe após o advento da Lei Complementar 116 de 2003. Tá? Passou a ser devido ISS em atividades de franquia. Outro tema polêmico, ISS e administradoras de plano de saúde. Isso deu muita discussão, até o Supremo Tribunal Federal entender que sim, e vocês vão encontrar uma decisão muito interessante no recurso extraordinário 651-703, que trata do ISS e administradoras de planos de saúde, que entende que é uma atividade de fazer. Tá? Então, esses são os principais casos polêmicos, existem outros, mas esses são os mais comuns e que vocês vão encontrar em provas e em outras atividades. O pessoal gosta mais de software, arrendamento mercantil e atividade bancária. Mas, além desses, aqui falar um tópico, além desses impostos do município, IPTU, ITBI e ISS, nós temos receitas de outros impostos, tanto da União como dos estados, que são repassados para o município. Então, a União repassa 50% do imposto sobre propriedade territorial rural e até 100%, de acordo com a gradação da área, até 100%, se os municípios optarem pela arrecadação e fiscalização do ITR, ou do IPTR. A União também repassa para os municípios 100% do imposto de renda retido na fonte. Tá? Então, por exemplo, aquilo que a Fazenda Municipal retém na fonte, no contra-cheque dos servidores ou nos cessionários que ela retém na fonte do imposto, esse imposto fica 100% com a Fazenda Municipal que o pagou. Tá? Os estados repassam 50% do IPVA, que é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e 25% do ICMS. Então, quando a gente fala em arrecadação do município, ela é composta de seus impostos, IPTU, ITBI e ISS, mais 50% do ITR, podendo chegar até 100%. O ITR é o imposto da União, né? No caso que da Fazenda Municipal optar pela arrecadação e fiscalização, 100% do imposto de renda retido na fonte pela Fazenda Municipal, mais 50% do IPVA, que é o imposto estadual, e 25% do ICMS. Era isso, pessoal, que a gente tinha que conversar sobre impostos municipais.